Fala, meus amigos, boa noite a todos. Meu nome é Murilo Ximenes, sou um dos diretores do Explique Enem e coordenador também da matéria de matemática. Hoje eu vou apresentar para vocês a aula de razão, proporção e grandezas proporcionais. Vamos lá. Primeiro, falando de razão, como que a gente pode definir razão? Eu vou tentar chamar um amiguinho aqui para ajudar a gente nessa dúvida. Esse é o nosso amigo. Com licença, explica aluno. Deixe-me ajudá-lo a entender. Razão é a relação entre dois números A e B de uma mesma grandeza, que pode ser expressa pela sentença matemática A sobre B, onde A e B são números reais e B diferente de zero. Muito bonito, muito poético, até arrepiei, mas eu não entendi muita coisa. Então, vou simplificar para vocês. Razão nada mais é do que uma fração com objetivo de comparação. A ideia da razão é a gente monta uma fração comparando dois elementos dentro de uma mesma grandeza. Vamos lá, um exemplo. Em 2002, a seleção brasileira de futebol foi campeã do mundo pela última vez. Nessa Copa, Ronaldo fez 8 dos 18 gols do time. Qual a razão entre o número de gols marcados por Ronaldo e o total de gols da seleção? Bom, para quem não sabe, eu sei que muitos de vocês ainda não eram nem nascidos, e quem já era nascido era muito pequeno naquela época. Ronaldo tinha um cabelinho bem peculiar. Só para relembrá-los, esse era o Ronaldo. Mas beleza, voltando para a questão. Observem que, quando a questão pergunta a razão entre o número de gols marcados por Ronaldo e o total de gols marcados pela seleção, observem que ela pede a razão entre os gols de Ronaldo primeiro. Então, se os gols de Ronaldo vêm primeiro nessa questão, ele vai estar em cima. E o total de gols da seleção vai estar embaixo. Sempre observem essa ordem, que ela é muito importante e vai servir para todos os exercícios de razão. Beleza? 8 gols de Ronaldo, 18 gols da seleção. Ok, continuando. Como que a gente pode escrever e ler esses exercícios, essas respostas de razão? A gente pode deixar do mesmo jeito que estava ali no exercício anterior. A gente pode simplificar dividindo o 8 por 2 e o 18 por 2. A gente chegaria em 4 sobre 9, que é o que eu recomendo sempre que você tiver oportunidade. Você simplifica uma fração. Ou você pode até fazer a divisão. 4 dividido por 9, a gente chegaria numa fração, numa dízima periódica, onde a resposta seria 0,44444 infinitas vezes. Esse tracinho aqui representa que o 4 ele vai se repetir infinitas vezes. Outra forma de escrever também uma razão é 4/7, que também essa barrinha significa divisão. Do mesmo modo, os dois pontos, que também significam divisão, são muito mais utilizados para a gente representar escalas ou em algum exercício que envolva polegadas, que é o tamanho da televisão, enfim. E também a gente pode escrever e principalmente ler uma razão desse modo aqui. 4 está para 9, que vai ser muito importante para o prosseguimento não só dessa aula, mas da próxima aula também. Continuando, um segundo exemplozinho aqui. Em uma sala de aula com 30 alunos, haviam 20 meninas. Qual a relação entre o número de meninos e o total de alunos na sala? Observem que eu trouxe destaque aqui a palavra relação de maneira proposital, porque as questões podem aparecer a palavra razão ou a palavra relação, elas são sinônimos e significam a mesma coisa. Então não se assuste se aparecer relação, ok? Beleza. Observe novamente a ordem. O que aparece primeiro? O número de meninos e depois o número de total de alunos, ou seja, a gente vai ter o número de meninos em cima e o número total de alunos embaixo. Beleza, mas como que eu vou achar? Muito simples. Se o total de alunos é 30, a quantidade de meninas é 20, a subtração a gente encontra o total de meninos, são 10 meninos. Então vamos lá, a gente sabe que é 10, número total de meninos em cima, e o total de alunos embaixo, que é 30. 10 está para 30. A gente pode simplificar cortando os dois zeros ou dividindo por 10. A gente chega em 1/3. 1 está para 3. A gente pode até mesmo fazer a divisão e chegar no resultado que é 0,33333. Beleza, Murilo, mas como é que eu vou saber onde que eu devo parar aqui?
A questão vai te dar as alternativas e através das alternativas você vai entender onde que é o momento de você parar. Uma grande maioria das vezes a gente pode parar mesmo por aqui. Agora falando de um pouquinho de proporção. Se você entendeu razão, com certeza vai ficar muito mais fácil para você entender proporção. Por quê? Porque a proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Como assim, Murilo? Aqui a gente tem esse exemplo. Lembrem como que a gente consegue ler uma razão. A está para B, o sinalzinho de igual aqui ele recebe, ele tem um significado que vai ser assim como C está para D, certo? Muito simples, muito básico, não foge disso. E qual que é a propriedade fundamental da proporção que a gente usa muito? Eu tenho certeza que você já usou, mas talvez não sabia que era a propriedade fundamental da proporção. A multiplicar cruzado. Como que funciona? O D, nessa mesma igualdade aqui de razões, a gente trouxe ela aqui para baixo, o D que está dividindo o C, ele vai passar multiplicando, o B dividindo o A, vai passar multiplicando o C. Vamos ficar com A vezes D é igual a C vezes B. Granolinha, pulando aqui atrás. Bom, mais um exemplo para fixar. Considere um relógio com um defeito de forma que ocorre um atraso de 3 minutos por dia. Quantos dias este relógio levaria para atrasar 1 hora? Primeiro ponto. A gente tem duas grandezas diferentes aqui, ó. Duas unidades de medida diferentes na grandeza tempo. 3 minutos e 1 hora. A gente não consegue fazer uma conta com unidades de medida diferentes. Então a gente tem que trazer todos para a mesma unidade de medida. 3 minutos, a gente transfere hora para 60 minutos, que é muito mais fácil. A gente já sabe que 1 hora tem 60 minutos. Fizemos isso, o que a gente faz? A gente faz a razão. 3 minutos são atrasados 3 minutos em um dia. Igual 60 minutos vão demorar quantos dias para ser atrasado? A gente chega fazendo a propriedade fundamental da proporção, que é multiplicar cruzado. X vezes 3, 3x. 1 vezes 60, 60. Continuando, o 3 passar dividindo, x é igual a 20. Mas 20 o quê? 20 bananas? Não, 20 dias. Então, sempre lembre de colocar a unidade de medida, que é muito importante. Bom, um segundo modo de você fazer, que eu acho que é muito mais fácil e vai ser muito mais útil daqui para frente, é a gente montar uma tabelinha. Sempre que for exercícios de razão, proporção, regra de 3 simples e composta, a gente tem que montar uma tabelinha que vai facilitar muito a sua vida, principalmente no começo. Então a gente coloca duas colunas, cada coluna com a sua grandeza. Minutos atrasados e a outra coluna dias. Em 3 minutos atrasados, ele acontece em um dia. Para atrasar 60 minutos, a gente vai demorar quantos dias? Porque fica mais fácil, porque a gente simplesmente coloca o tracinho da divisão aqui, o sinalzinho da divisão, e traz aqui embaixo. 3 está para 60, assim como 1 está para x. A gente multiplica cruzado, chega em 3x é igual a 60. X é igual a 20 dias. Bem tranquilo. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre grandezas proporcionais. O que são grandezas proporcionais? Na verdade, o que são grandezas, né? Grandeza, meu amiguinho, é tudo aquilo que se possa contar, medir, quantificar. Como, por exemplo, a sua idade, você pode contar a distância de uma cidade até outra cidade, que a gente pode medir. Vamos supor que você foi lá na feira e comprou 5 laranjas. Isso é uma grandeza também, a quantidade de laranjas que você comprou é uma grandeza. A velocidade, o tempo, tudo que a gente possa contar, medir ou quantificar são grandezas. E essas grandezas podem ser direta ou inversamente proporcionais. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês aqui. O que são grandezas diretamente proporcionais? Vamos supor que você é viciadinho em vitamina C, está fazendo um suco de laranja na sua casa. Você percebe que quando você faz um suco com 3 laranjas, você consegue 1 litro de suco. Se você faz um suco com 6 laranjas, você consegue 2 litros de suco. Agora, se você usa 12 laranjas, você consegue 4 litros de suco. Muito inteligente, você percebe que toda vez que você dobra a quantidade de laranjas,
você também dobra a quantidade de suco. Se você multiplica por 4 a quantidade de laranjas, você também multiplica por 4 a quantidade de litros de suco. Então, são grandezas que quando você aumenta a quantidade de laranja, você também aumenta a quantidade de suco feito. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Lembre-se que sempre tem que, por mais que as duas cresçam, toda vez que uma cresce a outra cresce, não basta somente crescer junto, tem que crescer de maneira proporcional. Se a quantidade de laranjas dobrou, a quantidade de suco tem que dobrar também. Isso que faz com que elas sejam grandezas diretamente proporcionais. Agora, grandezas inversamente proporcionais. Vamos pegar o exemplo da laranja novamente, porque eu sei que você gosta muito de vitamina C. Então, a gente faz a tabelinha e você percebe que para fazer 10 litros de suco, você sozinho demora 60 minutos. Mas você percebe também, então você chama seu irmão para te ajudar e duas pessoas fazendo, vocês demoram 30 minutos para fazer 10 litros de suco. Quando você chama seu pai e sua mãe, cada vez o tempo vai diminuindo. Você, de novo, muito inteligente que eu sei que é, percebe que toda vez que você dobra a quantidade de pessoas fazendo esse mesmo serviço, a quantidade de tempo gasto para que esse serviço aconteça, ele vai dividir por 2. Se você multiplica por 2 a quantidade de pessoas, o tempo em minutos do serviço, para fazer o serviço, ele acaba sendo dividido por 2. E o mesmo acontece, se você multiplica por 3 a quantidade de pessoas, o tempo ele acaba sendo dividido por 3. E assim sucessivamente. Então você percebe que quanto mais pessoas, menos tempo gasto. Isso é considerado uma grandeza inversamente proporcional. Bom, finalizamos a parte teórica da aula. Espero que vocês tenham gostado. E continuem aí que a gente vai terminar. Vamos falar agora, vamos resolver alguns exercícios.